Vamos lá então, esse aqui é o quarto vídeo e último vídeo aí falando das novidades do LumiKit Show 2020. Ficou um pouco extenso, mas é que eu passei item por item e se você não viu os outros 3 vídeos, eu aconselho que dê uma olhada lá, que eu acho que vai ser legal. Eu vou falar agora um pouco do que mudou no gerador de LED. E primeiro item aqui da lista que eu tenho é a gente botou um item de menu. Então clica com o botão esquerdo aqui. Aí tem organizar a lista de presets e por aqui dá para alterar o nome, dá para movimentar para cima, para baixo. Esse aqui eu quero que fique mais lá para cima, que é importante, que eu uso bastante. Então ele já está aqui em cima. E claro, para excluir, né, remover preset da lista, limpar a lista toda e para adicionar aqui save 1, save 2 vai adicionando, né? Então esse foi uma alteração. Eu vou aproveitar, eu não vou seguir a lista, eu vou passar direto para o último item da lista, porque isso aqui talvez vai gerar bastante dúvida. O pessoal estava bem acostumado a usar o botão LWIS e ele foi removido. E agora o que acontece? O gerador de LED ele funciona realmente só para painel de LED. Só vai mandar coisa para painel de LED. Então, por exemplo, eu estou aqui com alguns aparelhos DMX, que é Moving Painel quadrado e Moving Painel redondo, BI e Moving Painel normal. E eu, por exemplo, eu vou acionar aqui e não está acontecendo nada aqui nos aparelhos. E inclusive eu vou aqui pelo Wizard Creator, vou selecionar tudo, vou abrir o dimmer e vocês vão ver que só abriu a luz aqui no meio, que eram uns par aí que tinha. Deixa eu só reduzir um pouco a fumaça aqui. Então assim, ó. Aí como é que fazia na versão 5.6? Vinha lá no LWIS e pedia para vincular esses dois grupos aqui com o painel de LED, aí saía funcionando. E agora não é mais assim. Agora, dentro dos wizards, dentro de todos os wizards, menos o de Plane Tilt, a gente tem a seguinte opção, que aqui é a matriz. E essa imagem que está aqui no gerador de LED, eu passo para cá. Então aqui eu estou atuando nos canais de cor. Vamos só reduzir, ainda tem bastante fumaça aqui. Aí fica um pouco ruim do exemplo que eu tinha antes. Pronto, aqui dá para ver bem legal agora. Deixa eu aumentar aqui. Aí vocês conseguem ver. Então eu estou com esse efeito aqui agora, pelo Wizard de cor, passando nos aparelhos que eu tenho selecionado. Aqui, claro, se eu quero passar só em alguns, olha que legal que fica. Eu quero só passar nos painéis quadrados. Então está só nos painéis quadrados. Aqui inclusive o mapeamento a gente consegue ver, é o mesmo. E ele deve estar um pouquinho fora, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, tá certo. Esse aqui pela sequência poderia ficar aqui em cima, né? Mas tudo bem, é só um exemplo aqui. Quando você for fazer ali, tem que fazer bem certinho. Quero só nos BIs. Então estou ali agora só com os BIs, eu quero só aqui com essa parte daqui. Posso fazer assim. E nada impede, uma coisa legal que talvez eu não deixei bem claro ali no outro wizard, mas aqui eu estou passando esse efeito, né? Então eu vou aplicar na cena e agora eu vou criar um novo wizard com esses com os moving painéis aqui, esses por exemplo em vermelho, ou até eu posso criar um outro efeito de matriz neles. Quero, por exemplo, botar um efeito de matriz que seja o radar. Então eu tenho o radar. E aproveitando que eu estou fazendo isso aqui, e que daí eu já expliquei como que o LWIS foi removido, eu já vou pular um pouco aqui a sequência e eu vou falar desse efeito Chars. Está aqui na lista. Esse efeito Chars, como é que ele funciona? Ele trabalha com caracteres, então no caso aqui tem 9, 8, 7 são os caracteres aqui, ele fica daí fazendo, alternando entre esses caracteres. Aqui tem uma opção que é para parar no final, se eu não quero que pare no final, pode ficar mexendo.
e eu tenho uma opção aqui que se chama Split. Quando eu apertar no Split, ele vai passar em todos os painéis que eu tenho dentro do show. O que acontece aqui é que, como eu estou usando o Wizard Creator, eu só estou com esses aqui em cima selecionados. E por isso que não está saindo aqui nos BIs ou nos Moving Painéis. E é isso mesmo que eu quero. Então olha só que legal. Agora eu vou reduzir um pouco o tamanho da fonte para caber ali no tamanho que eu tenho. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma contagem. O que eu poderia fazer aqui? Botar um texto. Então eu estou com um texto. Vou reduzir mais um pouquinho aí para ver se fica legal. Isso. Então, ó, tenho aqui um texto correndo e aí eu posso ainda distribuir o texto. Olha como é que ficou. Então, esse aqui é o efeito Charts para fazer esse tipo de coisa aqui, principalmente em painel, Moving painel de LED. Por exemplo, se eu preciso escrever um texto, claro, nada impede de agora fazer algum esquema ali mostrando um painel grande e tal, que você tem ali com alguns caracteres, mas a ideia dele, principalmente, é essa aí. Então assim, ó, agora fiz essa configuração aqui, lembrando que eu estou só com esses painéis ali, nada impede também de eu ainda selecionar aqui atrás, também ia sair junto, né? Inclusive aqui, se eu fizesse isso, ele ia sobrescrever. Tá vendo? Porque eu tenho uma parte chegando ali do... Deixa eu só selecionar aqui na frente. Eu tenho uma parte chegando do primeiro wizard que eu criei ali na cena e a outra agora eu tô com aqui na frente eu estou só com o segundo wizard que não está misturando os efeitos. Então essa parte aí ficou bem bacana também. Deixa eu inclusive gravar isso aqui. Vou gravar como exemplo. Passar para o lado, vamos pegar uma cena vazia e vamos seguir a lista certinho agora. Bom, então a janela para reorganizar já foi, agora a gente tem o tempo de fade que é ajustável. Então olha só, eu tenho aqui um efeito de um lado, e antes na versão 5.6, quando eu selecionava outro efeito, ele sempre tinha um tempo padrão aqui. Então eu quero passar para outro efeito aqui do lado. E esse tempo é ajustado aqui agora. Eu quero que essa transição, esse crossfade, seja feito em 3 segundos, por exemplo. Vou passar para o lado de lá, com outro efeito, então ele está fazendo mais lento. Quero bem lento, vamos botar aqui quase 10 segundos. Vamos passar para o outro lado, então ele está, aqui no meio você consegue ver, está fazendo esse crossfade. Quero reduzir esse tempo, posso mexer aqui. E se eu não quero nenhum tempo ali, simplesmente deixo em 0 e ele já carrega imediatamente aqui no mixer principal para o próximo efeito. Uma coisa que não tinha na versão 5.6 é que o tempo agora eles podem ser acelerados de forma simples aqui pelo fader. Antes só dava de fazer para ficar mais lento e agora eu consigo acelerar, consigo deixar eles mais rápidos. Também era uma coisa que não tinha na versão anterior e agora fica legal às vezes, se precisar acelerar também consigo acelerar. A gente tem um novo botão, que é o Exec Preset List. Esse aqui é muito legal. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu vou desligar aqui. Vou criar uma lista. Lista 1. Isso aqui era uma coisa que faltava. Então eu quero botar um VU. Deixa eu só reduzir o tempo. Vou botar para ser bem rapidinho aí. Botar 3 segundos. Vamos adicionar esse e o strobo. Então, ó, tem esses três aqui, de 3 em 3 segundos eles vão alternar. Quando eu der o play, 1, 2, 3, aí ele está executando sozinho e ele vai alternando entre esses tempos. Entre os efeitos ele vai chamando aqui. Claro, o que está valendo aqui é o tempo de fade aqui, se eu deixar zerado, vai fazer seco mesmo. Ó, já está entrando, então isso aqui tudo influencia e eu posso... então simplesmente venho aqui, desligo se eu não quero mais aquela lista. Quem trabalha muito com LED pode deixar aqui do lado, né? Vai selecionando as listas e vai dando play e ficou bem bacana. Também tem a opção para fazer o loop aqui. No caso eu poderia fazer uma sequência e ele parar no último efeito, né? Então essa aqui é uma coisa bem legal também dessa versão para o gerador de LED.
Bom, aqui a gente tem várias opções que foram feitas dentro dos efeitos já. Então, por exemplo, tem aqui um Stop at End, no Accumulate. Tem alguns efeitos novos. Eu vou passar aqui uns principais aí. Vocês podem explorar ali também, mas a gente tem então esse Open Close aqui. Aqui, inclusive, essa lista foi colocada em ordem alfabética, antes não tinha. Então tem esse Open Close aí, é legal quando às vezes eu faço mapeamento com os aparelhos DMX aqui, movings, né, e coisa assim, fica bem bacana. Vamos para o próximo. O Plasma. No Plasma eu fiz uma alteração, que aqui eu tenho as cores, e aí tem esse zebra aqui, bem bacana também. Consigo escolher o tamanho, tem várias possibilidades. Quero acelerar um pouco. Esse aqui ficou bem bacana, principalmente se eu pegar, eu posso juntar com outro plasma. Vamos fazer um exemplo aqui. Estou com esse outro plasma e eu faço um shore neles. Então, ó, o efeito radar tem a opção split. Esse split aqui, ele foi pensado de novo principalmente aqui para os BIs. Deixa eu desligar tudo aqui de novo. Eu vou pegar só os BIs. Vamos fazer aqui pelo Wizard Constructor. Olha só, vou pegar aqui o radar, a matriz. Aí eu vou escolher um efeito radar. Eu quero um efeito radar que ele faça de forma no sentido horário, anti-horário. Inclusive aqui eu até acho que está ao contrário, mas tudo bem. Vou botar um pouquinho mais para aumentar um pouquinho. E olha só, aqui a gente está com o mapeamento de tudo, né? Então está passando aqui nos BIs. Se eu habilitar a opção Split, ele vai fazer em todos. Ele está dividindo. E agora tem o efeito aqui. Deixa eu acelerar um pouquinho para ficar mais. Então olha ali no BI como ficou esse efeito. Claro, quero fazer nos Moving Painel. Então tem aí também. Estou com uns Moving Painéis também aí selecionados. Então essa opção Split é justamente para isso. Tem um novo efeito aqui, vértices, scroll bars, waves, yo-yo. Vou deixar vocês explorarem isso aqui. E aqui tem uma coisinha bem legal, principalmente se você trabalha com de repente um painel maior, 2D, né, em duas dimensões, que é o seguinte. Deixa eu desligar aqui. Deixa eu fazer um novo exemplo. Pegar esse, jogar no dimmer e a cor vai vir lá do painel principal da matriz. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar inclusive esse vértices aí. Deixa eu escolher uma. E agora, quase todos os efeitos. Então aqui você pode ver, ganharam essa opção, quase todos não, todos ganharam essa opção para fazer o espelhamento horizontal e vertical. Então aqui você já consegue ver como que ficou esse efeito. Então esse espelhamento ficou bem legal e ele pega o que está na verdade desse lado, passa para o lado de cá e aí inverte mais uma vez. Então ficou bem bacana, que dá para ver no 3D também, então ele cria esses padrões aí. Pode usar vários efeitos aqui, um outro que fica legal também com os triângulos, ó, se eu espelhar também cria efeitos bem diferentes aí. Um espiral, se não me engano, também fica bacana. Então é questão de ir testando aí e usando, certo? E agora a gente tem uma nova opção aqui quando a gente vai gravar uma cena. Quando eu gravo uma cena, vou gravar essa cena aqui agora. Aí ele vai perguntar o que eu quero gravar aqui do gerador de LED. Eu não quero gravar nada. Eu quero gravar todos os ajustes que foi feito no mixer do lado esquerdo e do lado direito. Ou eu quero gravar só do lado esquerdo, só do lado direito. Ou salvar com a lista de presets aqui.
gravar essa lista ativa aqui dentro da cena. Então o que dá para fazer com isso aqui? Por exemplo, eu vou gravar aqui com o lado esquerdo, eu vou criar uma outra cena aqui, deixa eu desligar, eu vou gravar agora com o lado direito, ou assim, ó, vou gravar de novo, deixa eu gravar, eu vou gravar a B com o lado direito, mas isso aqui o software ele é esperto, ele vai conseguir entender de que lado você está gravando, porque agora o que vai acontecer é o seguinte, se eu gravei só uma configuração, por exemplo no B eu tenho esse efeito aqui, e no V eu gravei o outro efeito dos triângulos, e aí ele, desculpa, era do espiral, se eu aumentar o tempo de transição aqui, então ele vai fazer a transição de um para o outro aqui, então esse é um jeito de eu fazer fade aqui dentro do gerador de LEDs. Isso também era uma coisa que não dava de fazer antes, você consegue ver o efeito aqui no 3D, como fica na prática. Então, estou fazendo a alteração e agora eu estou indo para o outro efeito ali do espiral. Então, essa aqui também é uma opção nova que tem e que ficou bem legal para fazer o uso aqui do gerador de LED. Bom, o L-Wiz eu já tinha comentado, né? Aqui os próximos itens eu vou falar de forma mais genérica e rapidinho, para não me alongar muito. A gente agora dentro do 3D aqui tem uma opção aqui dentro. Deixa eu ajeitar essa janela. Quando eu vou aqui adicionar algum objeto por aqui, a gente tem algumas peças que são as mais usadas, da Q30, por exemplo, elas estão mais detalhadas, então estão com uma qualidade melhor. Um exemplo é o cubo. O cubo que acompanha geralmente era só um cubo mesmo, né? E agora não, agora ele está bem detalhadinho, está bem legal, a base também, então segue bem as medidas oficiais, vamos dizer assim, dessas peças. E aqui também tem as principais medidas que que você encontra no mercado, né? Para comprar. Então isso foi adicionado, com o tempo a gente vai adicionando mais coisas aí nas próximas versões. Aqui tem um negócio também, quando a gente adiciona um aparelho, aí eu pego os dois, movimento para um lado, por exemplo, e aí o outro eu quero simplesmente só inverter, então eu aperto esse para passar para o outro lado. Então ó, ele foi ali para o outro lado, facilita bastante na hora da edição. E aí eu também tenho um botão para jogar aqui na posição 0. Então isso aqui, quando tem muitos aparelhos e tal, facilita bastante. No visualizador externo, como vocês viram, a gente tem agora os fachos do Moving Painel e do BI, isso não tinha antes, até porque nem tinha BI antes também. No visualizador 3D, sim, a gente tem um zoom também, que não era mostrado aqui no visualizador externo, agora também está mostrando zoom, então nos movings que tem zoom e os scans, aí a gente consegue ver o ângulo do zoom, no caso ele é representado aqui. O timecode, ele começou a dar problema em alguns clientes, alguns iluminadores ali que estavam usando, dependendo do software que manda, e se estava muito carregado o show, ele acabava se perdendo. Então o que aconteceu aí? A gente pegou, eu refiz essa rotina toda do timecode, do MIDI, então agora testamos muito mesmo, a gente, inclusive com esse pessoal que estava dando problema também, foi feito de novo testes e agora para mim é uma rotina que está finalizada e não tem mais o que eu alterar ali, está bem estável, está bem legal, então foi refeito. O timecode antes a gente mostrava no formato minuto, segundo e milissegundo, que é o frame aqui na verdade, né? Só que o padrão é hora, e aí a gente alterou em todos os lugares aí que tinha. Então na timeline, por exemplo, aqui o tempo agora é mostrado nesse formato, que é o formato mais correto. Uma alteração que eu fiz no Media ID, que antes era só considerado data 2. Então tinha gente aí que estava com mais de 126 listas, né, tanto lista de cenas como lista
de timeline, aí agora eu adicionei ainda o data 1, então esses media IDs eles trabalham com esses dois datas agora. Deixa eu abrir aqui na lista de cenas, mostrar para vocês. Criar um exemplo. Então, o media ID aqui, ele considera esses dois valores, o data 1 e o data 2. Antes o data 1 ele sempre tinha que vir zerado. Agora então tem mais 127 possibilidades, então ao todo vocês podem chamar via media ID 16.002 combinações. É bastante coisa. Isso aqui é quando eu for gerar uma timeline agora, que a gente tem o player de timeline, a gente pode gerar, que era essa opção aqui, e agora tem também para X4. Então consigo gerar, o que acontece é que, claro, vai sair sem som, né? Porque não reproduz, a interface ela não reproduz som. Se quiser usar com som, tem que usar ali o projeto da Raspberry Pi. Aí a gente tem, quando eu venho aqui e vou criar um pendrive, a gente tem uma opção lá de filtro, eu mostrei isso no vídeo anterior, para mostrar só as cenas que foram criadas lá com função extra de executar cena, para facilitar ali a criação desse tipo de pendrive e cartão. Uma coisa que dava muito problema, o pessoal usava cartão de memória ou pendrive que não estava no formato FAT. Aí agora o software ele tenta verificar antes, só que pode acontecer de não reconhecer também, porque tem vários outros formatos, mas ele sempre tenta avisar o usuário, esse cartão não está em formato FAT, então ele não vai funcionar tanto na interface como nos players. Então esse também é um aviso que foi adicionado, vinha muito suporte disso aqui, não está funcionando, aí é olhar o formato de arquivo estava incorreto. E aí para fechar o vídeo, vou falar bem rapidinho da controladora MIDI que a gente desenvolveu. Isso aqui é um negócio que já tem há muito tempo. Deixa eu até abrir aqui, maximizar aqui. Vou pegar o manual do software e ali fechar o 3D. Vamos procurar por Lumicon. Tá aqui. Bom, vou fazer algumas considerações. Isso aqui era um projeto que a gente tinha feito ano passado. E ele deu bastante trabalho para fazer e eu estava de certa forma desanimado. Mas como é que vai ser o custo? Como é que vai ser tudo isso? A gente vai conseguir fornecedor para as peças? Enfim, era sempre uma dúvida e eu estava meio desanimado com esse projeto. Aí aconteceu de a gente levar o único protótipo que a gente tinha para a feira em Goiânia. E daí, para minha surpresa, o pessoal gostou bastante. A gente teve um feedback bem positivo, isso que lá na época ela nem estava ainda integrada com o software, não estava funcionando ainda 100%. Mas foi legal porque a gente teve a oportunidade de usar, o Rodrigo Hortz ali deixou a gente usar ela na apresentação final, que foi feita lá no encontro de som e luz, e eu vi que funcionou bem bacana. E aí eu tive de novo uma vontade de continuar o projeto, e aí foi o que a gente fez alguns ajustes nela, trocamos os botões por uns botões de qualidade bem melhor, redesenhamos algumas partes, só que ela ainda não está 100% pronta, porque a gente testa e a gente encontra alguma coisa. Na verdade eu só vou vender ela quando ela estiver num padrão de qualidade muito bom, porque eu não quero que vá para um cliente, aí depois acontece alguma coisa, a gente tem que buscar de volta. Então a previsão dessa controladora provavelmente é começo do ano que vem. A gente vai fazer agora alguns protótipos, vai deixar com algumas pessoas rodando por mais tempo para ver se realmente está bem legal, se não tem nada para alterar. Mas no software a gente já adicionou o suporte para ela. E no LumiKit pode usar de dois jeitos, com integração nativa ou a integração normal, que eu daí teria que fazer o mapeamento de todos os controles, né? Um por um teria que fazer dentro dos controles que vocês querem ali. Eu quero que esse botão faça isso, aquilo, então tem que fazer manualmente. Ou na integração nativa funciona da seguinte forma: lá nas opções do software, deixa ligado que quer trabalhar com a Lumicon. Então aqui a gente tem algumas opções, por exemplo, intensidade da luz, né? Porque ela tem feedback em todos os controles, então talvez fique muito forte, dependendo do ambiente que está. A gente tem alguns botões que ficam com cores padrão. Quando ela pisca, também pode ser mais rápido, mais lento, para não atrapalhar a pessoa, né?
E também tem o próprio brilho nos LEDs, como eu comentei, se é muito forte, muito fraco também dá para ajustar. E aí a controladora ela foi pensada da seguinte forma: a gente no modo nativo, esses botões que estão com verde aqui no fundo, eles já vêm mapeados, então eu não tenho como alterar eles. Mas isso não é um problema, porque na verdade isso aqui está ligado com a edição, então eu consigo editar a cena, chamar os parâmetros ali dentro do LumiKit Show, e aqui na verdade fica a parte do F1 até o F12 para acionar algumas funções rápidas que eu tenho, e isso aqui também ajuda na edição. E os outros controles, que na verdade são, eu tenho vários botões e vários faders, eles ficam ligados numa janela, que aqui se vocês olharem é uma janela personalizada, só que ela não tem como adicionar mais faders ou tirar botão, por exemplo, porque ela está ligada aqui fisicamente com a controladora externa. Só que isso aqui é muito legal, essa ideia, porque vocês podem criar grupos nos botões, podem botar uma função extra, na verdade pode fazer qualquer coisa com a controladora por aqui. Então ficou um negócio bem bacana mesmo, como eu falei para vocês, a gente ainda vai testar por mais tempo e ela é uma controladora MIDI padrão, tá bom pessoal? Então assim, ó, essas foram as novidades. Espero que vocês tenham gostado, porque deu muito trabalho para fazer. Ficamos aí quase um ano fazendo isso aí tudo, e eu digo para vocês que o software ficou excelente, ficou muito legal. E assim, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Nas próximas semanas a gente vai ter mais vídeos aí, o Caio vai fazer, e a gente também vai atualizar todos os vídeos da Universidade LumiKit aí para essa última versão, tá bom? Quem chegou aqui, agradeço de coração aí que você acompanhou tudo, e a gente vai se falando aí nos próximos vídeos, e até mais.